E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos fazer agora uma live aqui de mentoria, uma live de mentoria individual, tá? É de graça, é um projeto novo nosso aqui do Revisão PGE, ainda vamos dizer assim, é experimental. Qual é o meu projeto? Vou antecipar para vocês o que eu quero. Eu quero conseguir fazer essas lives todo sábado pela manhã. Esse é o meu sonho, esse é o meu projeto aqui, sabe? E aí, como é que a gente faz? A gente sempre seleciona uma ou duas pessoas que entram em contato com a gente, falam, olha, eu tô perdido nos meus estudos, eu não sei o que fazer e tal. E a gente traz para essa live e, enfim, entende a situação e tenta dar a melhor orientação para a pessoa seguir os estudos da melhor forma possível, tá? É claro, o Revisão PGE é um curso, nós temos os nossos cursos que, enfim, que resumem, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente entende adequado para preparação para concursos, mas a ideia é que essa mentoria não fique vinculada aos nossos cursos também, sabe? Então assim, de repente você quer estudar só por livros, bacana, cara, não tem problema nenhum, a gente discute aqui uma boa estratégia de estudos, enfim, a gente tenta ajudá-lo da melhor forma possível, beleza? E hoje aqui nós vamos começar com o Arthur, tá? Ah, sim, e inclusive para participar dessa mentoria, a gente criou um grupo, né, de WhatsApp. Quem ainda quiser se inscrever para participar por lá e tal, a gente deve fazer outras lives dessa ainda, é só entrar aqui no link que tem no perfil do Revisão PGE, tá? Que a gente tem o link lá para você entrar no grupo de WhatsApp. Por exemplo, o Arthur hoje ele foi selecionado, vamos dizer assim, entre aspas, né, lá através desse nosso grupo de WhatsApp, beleza? Então, ó, o Arthur já até pediu para participar aqui. Aí valorizando o tempo do Arthur, né? Que, enfim, a principal matéria-prima de estudos que nós temos para concurso é o nosso próprio tempo. Então a gente sempre tem que estar atento. E aí, Arthur? Bom dia, Rebeca. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom demais. Beleza, cara. Que legal. Vou ser honesto, eu fico bastante feliz em falar contigo, porque já tem algum tempo, né, que a gente troca, de vez em quando, algum direct, alguma interação ali no Instagram. Fico feliz. Ó o Léo aparecendo. Ó o Léo aí, Léo. Bom demais. Ó o brabo. Não, eu tô feliz demais de estar aqui. Eu acompanho vocês há muito tempo. Fui aluno de reta final e tal. Muito bom. Massa, que legal, cara. E eu tô ligado que você acompanha mesmo, porque a gente, enfim, a gente sempre troca uma ideia aí e tudo mais. Então, Arthur, qual que é o nosso objetivo aqui, cara? O nosso objetivo é entender como é que você está estudando, sabe? E o que nós entendemos adequado para você fazer a partir de agora, sabe? Então eu quero que você faça um resumo rápido, assim, cara, tipo, de como tá a sua trajetória, assim, quanto tempo você é formado, o que você já estudou, assim, mais ou menos, né? Que concurso você fez, quanto ficou da nota de corte, enfim, como é que tá a sua situação pra gente fazer um diagnóstico bom aí. Tá, então vamos lá. Eu formei em dezembro de 2022, mas bem recente, mas desde 2021 eu tenho essa vontade de ser procurador, porque né, eu tenho colegas na Procuradoria do Estado aqui de Minas, minha mãe foi funcionária lá, então, assim, eu tô agarrado na Procuradoria desde os meus 10 anos de idade, né? Só que em 2021 eu comecei a estudar na faculdade, perdido. Eu assinava o site de questão e lá tinha, no próprio site tinha aquelas videoaula e tal, sim, sem foco, sem direção nenhuma. E eu estou estudando muita coisa aleatória e sempre gostei de administrativo e constitucional. Tanto é que na faculdade eu fui monitor de direito administrativo. E constitucional, fiz OAB constitucional e tal. Então essas duas matérias eu tenho uma base muito sólida. Tanto é que eu queria surgir um concurso, aí eu estudei em 2021, né? Bem aleatório. E aí, em 2023, no início desse ano, 2022 também foi bem aleatório, só administrativo, constitucional, eu estudava as matérias que eu gostava, né? O jeito errado de estudar, mas era o que eu gostava. E aí, surgiu a GE Minas, em dezembro de 2022, não pude fazer, mas também eu tentei estudar, mas não rolou. Mas aí, logo depois da GE Minas, teve a Assembleia de Procurador Legislativo aqui para Minas, Assembleia Legislativa. Sei. E aí, coincidiu também de sair a reta final da PGE Espírito Santo, que era o meu sonho, era ser procurador lá do Espírito Santo. Eu vou morar em Vitória lá. Legal. Eu vou ser procurador. É massa mesmo, eu gosto daquela Então, assim, aí eu vi o curso de vocês, eu falei assim, isso aqui, eu vou seguir. Só que eu não tinha base. Mas as primeiras semanas, a prova da Assembleia de Minas era em fevereiro. E a PGE Espírito Santo era final de março. Então eu consegui seguir um mês, mais ou menos, do cronograma.
que era o que caía lá, que era constitucional, administrativo e um pouquinho de tributário. O que acontece? Se você for olhar desde a minha trajetória certa de estudo, que começou em 2023 mesmo, né, seguindo as matérias certinho, eu tinha uns 2 meses de estudo. E eu fiquei 3 pontos do corte aqui na Assembleia de Minas. Foi bem demais, cara. Assim, só que aí... Desculpa, só fazendo um parênteses rapidinho, só até pra galera entender, se situar, assim. Esse resultado do Arthur foi atípico. Provavelmente você já estudou, assim, mesmo que não de forma sistemática, você estudou algumas coisas na faculdade, estudou bem, porque assim, com tão pouco tempo, ficar a 3 pontos de uma nota de corte é muita coisa. Parabéns, cara. Você tá no mundo certo. Valeu. Vamos lá, pode na faculdade eu gostava de estudar, mas eu nunca tive essa ideia de estudar, não tinha como estudar. E eu sou daquele cara que gosta de estudar por manual. Só que eu começava a ler o manual, eu sou igual vocês, li o manual aleatoriamente, tal, gosto de ser conta, mas aí eu começava a desconfiar do manual e, tipo, pulava para outro. Então eu nunca concluí um livro, nunca concluí uma matéria. Então eu vejo que isso me prejudica, né? Por exemplo, chegou lá no Espírito Santo, eu não consegui fazer a reta final toda, porque eu não tinha base, né? Na hora que começou lá... Arthur, a Débora, eu acho, falou que estava baixo o meu áudio. Ô, Débora, só confirma se melhorou agora sem o fone, tá bom? Tô tentando melhorar o áudio aqui. Pode seguir, Arthur. Vamos lá. Beleza. Então, assim, eu não consegui concluir a reta final, até baixei ela, eu tento fazer ela, mas, por exemplo, matérias como direito do trabalho, processo do trabalho, eu nunca estudei, nunca, vou falar assim, nunca abri uma CLT, nunca tive vontade de pegar uma doutrina. Comprei agora um livro para poder voltar nessa promoção aí que teve. Mas assim, então na reta final eu ficava perdido. Aí eu parei lá no meio do caminho, né? E eu vejo que isso me prejudica. Mas eu não sei se eu continuo esse tiroteio, né? Não sei se eu continuo nos livros que eu já estou lendo, porque eu já li metade, igual eu estou aqui no Ricardo Alexandre, já li metade, todos eu já li pela metade, né? Administrativo eu fico trocando, porque aí eu já tenho base, né? Então eu vou rapidão, leio rápido. Mas o que acontece? Em Espírito Santo, eu fui devastado, mas eu fiquei no 60%. Em São Paulo, eu fui devastado, mas eu fiquei no 60%, PGM São Paulo. Eu fiz uma em Piracicaba, que eu fui anulada, mas eu fiquei no 60%. Então, assim, eu tô no 60%. Não sei o que eu faço para continuar subindo, se eu faço mais questão, mais jurisprudência, termino os manuais, ou se eu começo um curso do zero. Eu pensei em começar um curso do zero quando vocês lançaram o extensivo no meio desse ano, né? Mas aí uma vez eu até te perguntei, tipo, eu já tô no meio dos negócios, vou começar do zero, aí eu fico com aquele medo. Tá, vamos lá. Eu não acho que você tem que começar do zero, tá? Por quê? Porque como você já leu a metade dos manuais, se você for começar do zero, você vai reler essa primeira metade, sabe? Ainda que por outro conteúdo, que por um PDF. E aí, assim, é bom, claro, você vai aprender. Mas você vai aprender mais rápido se você ler a metade que você não leu ainda, sabe? Então, assim, eu penso que tem 2 caminhos aí pra você. E os 2 são bons. Aí é você que vai ter que... Eu até vou falar minha opinião, mas no fim das contas vai ser uma questão de opinião também. Ou você continua esses seus livros, beleza? E aí você continua por eles e finaliza. E talvez isso doa um pouquinho. Abandonando um pouquinho até a reta final, sabe? Tipo assim, de repente sai uma PGR Rio Grande do Norte. Sabe? Pensa que saia daqui 15 dias. Talvez você até se inscreva no curso, mas não estude para ela, sabe assim? Tenta dar uns meses até o fim do ano, cara. Até o fim do ano dá para você dar um gás legal aí nessa formação, sabe? E aí, enfim, você vai perder um pouquinho de chance em uma prova ou outra, mas é um caminho rápido e bem assertivo para você sair desses 60%, sabe? Um outro caminho, que aí eu penso que é tão bom quanto, é um pouquinho mais fácil porque organiza um pouco mais, só que sai mais caro também. É você adquirir um curso tipo extensivo mesmo, tá? E solicitar acesso a uma turma mais antiga. Para que isso? Para você poder continuar dos assuntos que você não viu ainda. Então, por exemplo, você já estudou pelo Ricardo Alexandre imunidades tributárias, porque está lá no começo do livro. Então, você não vai pegar imunidades tributárias do curso extensivo. Só que se você ficar na turma que você adquirir, a gente vai passar imunidades tributárias para você. Aí você manda um requerimento lá na área do aluno e fala, olha, eu quero ter acesso à turma do começo do ano, por exemplo. Que aí já tem os materiais disponíveis.
E aí Entendi. você pega continuando o que você já viu, sabe? Entendi. Penso eu que essa estratégia de continuar é melhor para você do que reiniciar agora, sabe? Tá. Porque, assim, É, os resultados, eles estão bons, mas é aquele bom que ainda tem uma caminhada pela frente, sabe? Assim, eu sei que às vezes a gente fica ansioso, às vezes a gente quer ir para cima e já resolver logo, mas dificilmente você vai conseguir resolver só com reta final. Você tem que sim, concluir manuais aí, sabe? Ou através dos próprios manuais, ou através de um curso extensivo. entendi. Aí, por exemplo, né, eu fiz isso que você está me falando. Eu até acho que foi uma conversa que eu tive com você até no Instagram. Sim. Depois de PGM São Paulo, eu parei. Falei, não faço nada. Aí, o que que aconteceu? Começou a surgir concursos de analista. Aí, aquela ideia que você deu de conciliar. E, coincidentemente, esses concursos de analista só estão caindo, esses que eu estou filtrando, administrativo e constitucional. E aí, o que que eu queria saber também, nesse sentido, se prejudicaria, porque eu quero ser procurador, né? Mas, lógico, eu tenho alguns concursos que eu fiquei no cadastro reserva de analista fazendo essas loucuras. E, tipo assim, você tem um cargo guardado ali para É bom. segurança, é bom. Então, assim, eu vou fazer agora uns agora no final do ano, que cai só administrativo, constitucional e o clássico português. Se eu ficar estudando, tipo, esgotar administrativo e esgotar constitucional, dando uma pausa no núcleo duro, por exemplo, ou nas outras matérias adjacentes, se isso seria muito prejudicial para em 2024 eu estar afiado para concurso de procuradoria, porque eu quero continuar para concurso de procuradoria. Por exemplo, PGE Bahia, que está estagnada. Meu sonho é que ela continue estagnada, entendeu? Para ano que Sim. vem eu aproveitar ela, Goiás e tal, que essas que você, né, tem divulgado que pode sair ano que vem. Então a minha dúvida também é sobre isso. Se estagnar um pouco esse núcleo, esse o resto das matérias, se eu consigo pegar elas depois mais rápido. Tá, você consegue. Voltando um pouquinho, cara. Esse negócio de fazer Só com. um pause. O que foi? Depois eu vou ter que voltar pro curso de prova oral lá em cima. Tá. Você podia levar a galera lá pra galera conhecer, né? Depois, no final. Beleza. Depois que a gente Mas, conversar com o Arthur aqui, a gente mostra lá rapidinho o nosso curso de prova oral que tá rodando agora. A PGF. A PGF, bem legal o curso. Mas vamos lá, Arthur. Voltando aqui pro nosso tema, cara. Ó, eu sou entusiasta desse negócio de fazer um concurso para analista quando aparecer, porque isso ajudou demais a minha vida pessoal, assim, sabe? Tipo, eu precisava desse cargo e tal. Aí você tem... Só que qual que é o problema aí? Isso vai te atrasar um pouquinho, tá? Não pelo fato de estudar constitucional e administrativo, porque aí você não está perdendo tempo nenhum. Quando você vai fazer concurso de analista, no meio do caminho, você vai acabar pegando alguma coisa ali que caia português, e aí você passa um tempo estudando português, de repente cai regimento interno do TJ, aí você vai estudar regimento interno do TJ. Então, assim, um pouco de tempo você vai perder, sabe? E aí você tem que analisar o custo-benefício desse tempo que você vai perder. Para mim, valia a pena. Por quê? Porque eu precisava do dinheiro, sabe? Mas cada um tem a sua circunstância pessoal de vida. Você tem que ver o que você tem mais. Se você tem mais necessidade de dinheiro ou mais pressa de ser procurador, sabe? E assim, eu tenho mais pressa de ser procurador, no caso, né? Hoje eu sou estagiário de pós-graduação, eu tô tranquilo, né? Moro com minha mãe, então assim. Só que, igual você falou, de regimento interno, as leis locais, por exemplo, eu leio faltando assim 5 horas para a prova, vou na fé e vou. O problema realmente é quando, por exemplo, cai informática, essas coisas assim, não tenho feito. Não faço, porque aí eu sei que realmente é um estudo bem diferente. Português, se for tipo 10 questões de português e 40 de direito, eu arrisco, né? Porque hoje tem concurso de analista que é mais concurso para português e informática do que direito, né? E aí eu fico morrendo de medo, porque eu estou seguindo um cronograma que eu mesmo inventei, que é tipo constitucional administrativo, constitucional administrativo. E aí, por exemplo, eu sei que processo do trabalho, por exemplo, e direito do trabalho lá no Espírito Santo foram 15 questões, e eu errei as 15, entendeu? Eu perdi 15 questões, né? Em ambiental, teve previdenciário, eu fui no aleatório, fui chutando e beleza, consegui. Mas eu perdi 15 questões. Eu tenho medo de atrasar. Sei, por exemplo, se depois que, sei lá, lançou um edital, se eu vou fazer uma reta final ou se eu vou continuar usando, volto no que eu deixei para trás de base, entendeu? Entendi. Tá. Cara,
pensando então no seu caso especificamente, que você já tem um emprego, claro, não é estável e tal, mas é bom, você tem um custo de vida baixo, me parece. Ó, para fazer concurso de analista, cara, só isso que você tá falando mesmo, 5 horas, é o dia anterior só para pegar a lei local. Não dedica mais que isso, cara, sério mesmo, senão vai atrasar seu estudo, assim, sabe? Eu sei que às vezes bate uma tentação, sabe, assim, porque bate em mim também. Mas segura, porque você tá começando a ter resultado na procuradoria, não vale a pena cortar isso agora. Mas você precisa fazer esse trabalho de base nas outras disciplinas, cara. Se você quer seguir só com constitucional e administrativo agora, até pode, mas é tipo assim, para no máximo terminar em 1 mês, cara. No máximo. Se for demorar mais. Minha meta Então, assim, é em outubro já ter acabado os livros de constitucional e administrativo. não, então vai. Então segue assim que dá bom, sabe? Mas assim, é outubro, cara. Não deixa passar, não. E aí, na sequência, você já tem que pegar as outras disciplinas grandes. Eu não sei como você é em processo civil, cara, mas processo civil é um parto. Eu tenho estudado para, né, na minha área lá, no meu estágio, pega muito processo civil, então eu estou estudando mais lá no estágio, né? Acabo estudando lá processo civil. Mas eu não tenho grandes pontos. Eu sempre, tipo assim, de 10 questões eu tenho acertado 6, 5, né? Entendi. Tá ok, mas tá ruim ainda, sabe? Para uma disciplina central como processo, cara, a gente tem que mirar uns 80% de acerto, assim, sabe? E aí, de vez em quando vai ser 7, de vez em quando vai ser 9, mas é nesse patamar, assim, sabe? Então, você precisa se dedicar este ano ainda para essas outras disciplinas, sabe? E aí é como eu falei, ou é através dos seus livros, ou através do curso extensivo, você escolhe, os dois vão fazer o mesmo papel, assim, mas o importante você não pode ficar preso em constitucional e administrativo. Você tem que entender logo essa fase aí, cara. Ou inserir tipo um processo civil no meio do caminho agora também. Aí é opção sua. Não faz muita diferença. O que faz diferença é se você chegar no fim do ano estudando constitucional e administrativo só, aí você desperdiçou 2023, sabe? Eu tenho mesclado para não ficar enjoado, uma vez na semana ou no sábado mesmo, pegar um tributário e um processo civil. Igual hoje mesmo, o dia hoje é de matar 2 capítulos de tributário e 2 de processo civil, para eu poder não ficar perdido, né? Ô, Nério, eu posso tirar mais 2 dúvidas? Claro, manda bala aí, manda bala aí. Então vamos lá. Vamos supor que a minha meta é igual eu te falei. Então, esse final de ano, nesses últimos 3 meses, eu quero matar o núcleo duro. E igual eu gosto de estudar com manual, então eu comprei agora um livro de civil e processo civil daqueles Elson Miessa, do Henrique Corrêa, aqueles famosos de analista, né? Aquele manual. Beleza. Aí é o seguinte, eu quero inserir essas disciplinas para em 2024, cara, 2024 eu já quero estar nas primeiras fases, passando, assim, adoidado, entendeu? A minha meta é 2024 estar colhendo a aprovação de primeira fase. Mas aí, qual que é a minha dúvida? Eu não ligo de comprar, eu sei que vale, não são baratos, mas eu sei que vale os preços de cursos de reta final, né, e tudo, tendo uma base, né, igual você falou. Só que eu já ouvi de você, já ouvi de outros professores, da memória fotográfica do que você já leu. Se compensaria, quando, por exemplo, lançar um edital em 2024, eu voltar nos meus livros e revisando, por exemplo, tem livro aqui que eu já estou na segunda revisão, em processo civil, né, na parte introdutória. Ou se eu vou logo para um curso, que eu sei que o cursinho de reta final ele é muito mais focado do que a doutrina em si, né? Que ele já traz a lei, eu já fui aluno seu, já traz lei, já traz a jurisprudência para aquele concurso e tal. Ou se compensa eu estimular essa memória de ler os manuais de novo. Tá. Você grifa, cara? Ou resuma? Grifo. Tá. Seu grifo é bom? Você consegue revisar pelo seu grifo? Consigo. Cara, eu acabei com o estoque de marca-texto da minha cidade. Tanto que eu grifo. Mas eu consigo, eu vou marcando. Valorizaram com vocês. Todo lugar que eu vou, eu corro só do mesmo marca-texto. Eu vou e compro dele em todos os lugares. Aí acabou da cidade. Tá vendo? Eu consigo, eu não grifo tudo, eu grifo só o que eu tenho que ver. Igual, por exemplo, aqui no Ricardo Alexandre mesmo, eu comecei a ler sobre redirecionamento da competência, da responsabilidade tributária e tudo. E eu ainda marco o que pode cair em PGE, PGM, para eu já, dependendo da prova que eu for fazer, já bater o olho. Né? Então, assim, meus livros são, sim, filtrados, porque eu penso no Arthur lá do futuro. Eu faço isso mesmo.
Legal. Boa, boa. Tá indo bem, então. Então, assim, cara, melhor que reta final é ler os seus grifos, tá? E aí você pode pegar coisas de reta final que vão te ajudar. Por exemplo, lei local, disciplinas estranhas que você ainda não viu e, cara, uma revisão de lei seca, viu? Talvez essa revisão de lei seca vá te ajudar bem, tá, cara? Vai te ajudar bem. Mas assim, eu não quero falar para você já começar a ler desesperadamente a lei seca agora, porque senão você pode não concluir essa base dos seus livros. Eu acho que ela é importante para você. Beleza? Então, assim, é importante, já que você tá estudando por livros, e é massa, estudar por livro é bom, tipo, eu estudei por livro e eu acho ok, eu acho legal, gosto mesmo. Mas é importante você chegar na parte final deles, e não só em constitucional e administrativo. Você tem que encaixar aí também, pelo menos processo civil, tributário, assim, já de cara logo, e claro, ficar só no núcleo duro não resolve também. Em algum momento você vai ter que pegar tudo, assim, né? Mas dá pra ir um pouquinho. Não precisa comprar todos os livros de uma vez. Dá pra ir aos Entendi, mas eu já comprei, eu já tenho. Comprou, cara? Então em sério, assim. Porque eu penso que não tem uma justificativa para você ficar só em constitucional administrativo se você já tem outro livro bom para ler também. Tem. Aí, Quando eu enjoo de constitucional administrativo, eu pego um desses, de tributário, um de processo civil, para e, poder mesclar. eu penso que é legal até. Você pode dedicar mais tempo a constitucional administrativo para, às vezes, concluir logo o livro, porque às vezes é legal concluir um livro. Tipo, eu acho estimulante falar, pô, achei eu gosto. sabe? Em constitucional mesmo, faltam uns 2 capítulos só para eu acabar. Mas, assim, uma disciplina a gente nunca conclui, sabe? Porque, tipo, até hoje é constitucional. E tem, sei lá, 20 anos que eu estudo constitucional, assim. Então, e vou estudar o resto da vida. Enquanto eu estiver trabalhando, eu vou estudar. Mas concluir o livro em si é legal, cara. É bacana, dá um estímulo, assim, é massa. Então, se puder fazer isso, você insere mais Eu disciplina. vou marcando aqui assim, ó. Eu fiz um checklist dos capítulos, a data que eu li, para poder revisar, voltar. Entendi. Isso aí. Aí o René, então vamos lá. Sobre essa questão de questões, se eu incluo, eu sempre tenho o costume, igual você me falou uma vez, de colocar 10 questões depois do capítulo estudado, né? Quando for fazer uma reta final lá do ano que vem, você acha que eu aumento mais questões em lei seca e reduzo doutrina? Como que eu faria isso? Mas, cara, primeiro mesmo, pensa nessa sua base, cara. Sério mesmo, tá? Não precisa se preocupar tanto com o ano que vem, sabe? Se preocupa mais com este ano, 2023, sabe? Tem um cronograma organizado para você pegar em 2024 bem. Chegando lá, você vai sentir a necessidade. Porque assim, ó, às vezes a gente tá errando muita lei seca, mesmo já tendo estudado bem o assunto. É muito comum, sabe? Aí o que acontece? Aí o melhor é você, no reta final, dedicar mais ao vadimeco mesmo. Dedicar mais à lei, sabe? Já em outra circunstância, você não tá errando um pouquinho de tudo. Aí é melhor você fazer mais questões, sabe? Porque você vai ter uma revisão mais ampla, assim, né? Mais geral de várias coisas. Então depende de como tiver sua circunstância lá na frente. Às vezes você vai ver que você vai estar errando muita jurisprudência. Não vai ser o seu caso, porque quem estuda, quem forma uma base boa, dificilmente erra muita jurisprudência, sabe? Porque a base boa já inclui jurisprudência, né? Então não deve ser o seu caso. Mas se for, de repente vale a pena assinar o buscador Dizer o Direito e passar uns 2 meses fazendo esse vão de jurisprudência ali, sabe? Jurisprudência tá ok, o buscador lá é meu colega já. Então, assim, você vai sentir essa necessidade na hora certa. O ponto principal agora é a base, cara. É a base, sabe? Aí, ô Renério, nessa base, o pessoal tá até comentando aqui sobre cronograma e tal, eu já conversei com você sobre isso também, mas na caixinha é muito ruim, né, tipo, é curto, né, pra gente perguntar, que eu sei que você estudava aleatoriamente na sua época. Mas eu não recomendo, não. Pois é, porque eu também tô bagunçado. Aí, você até me respondeu uma caixinha hoje, é bom que você prolonga isso daí para eu entender melhor. Eu montei um cronograma, o seguinte, em 4 semanas, para 4 semanas, que seria o ideal, que eu me imaginei. Que seria tipo, segunda, administrativo, constitucional, tributário, processo civil, civil. Repito, essa semana por mais uma. Na terceira semana, eu divido administrativo com trabalho, constitucional com processo do trabalho, tributário com processo do trabalho, processo civil com ambiental, civil com ambiental, e aí na quarta semana eu só foco nelas. Trabalho, processo de trabalho,
trabalho, ambiental e ambiental, para pegar aquelas matérias adjacentes. Mas eu não sei se isso é o melhor. E outra coisa também que juntou com o que eu sempre te pergunto. Igual aqui, o livro do Ricardo Alexandre, um capítulo que eu comecei a ler ontem, ele tinha 70 páginas. E eu não tive tempo para terminar ele naquele dia. Se hoje que eu tivesse estudar, por exemplo, processo civil, eu deixaria para estudar processo civil na semana que vem, sem a matéria acumulada, ou deixaria esse Ricardo Alexandre acumulado, né, a matéria do dia anterior acumulada. Tá. Como que eu faria isso? Entendeu? E esse cronograma, se eu continuo seguindo ele, ou eu termino o núcleo duro primeiro. Não, pra mim segue esse seu cronograma, eu achei ele melhor do que ver só núcleo duro, tá? Porque assim, cara, quando a gente fala núcleo duro, é porque são disciplinas que têm mais questões da prova. Mas, se você errar as 5 ou 7 questões de ambiental, você tá ferrado também, entende? Então, núcleo duro é só pra saber o que faz, mas o resto tem que ser estudado, entende? Então, assim, é bom já estudar nesse ritmo que você tá estudando, seu cronograma parece muito bom. Eu recomendo que você feche cada capítulo. Tá? Ou, às vezes, exceto se for aqueles capítulos muito gigantescos, tipo controle de constitucionalidade. Uhum. Mas agora, capítulo comum, por exemplo, de 70 páginas, talvez você demore 1 dia e meio para fazer. Leva esse 1 dia e meio, sabe assim? E aí, Entendi. o que você pode fazer também, sendo o caso, é deixar alguns dias com uma disciplina só, sabe? Porque você colocou ali 2 disciplinas por dia, eu acho que foi isso, né? Eu coloquei 2 na última semana, que aí eu vou estar revisando administrativo e vou estar começando a ver trabalho, por exemplo. Tá. Eu fiz aí isso. Só administrativo e trabalho? Na verdade, eu tenho 2 semanas só de administrativo, só de constitucional e tal. Aí na terceira semana eu divido administrativo. Eu tentei fazer isso, né? Não é porque eu tô fazendo que tá dando certo. Tá. Que seria administrativo junto com o trabalho. Que aí eu estaria revisando, né? Como eu já estou acabando essas matérias, eu estaria revisando, sei lá, o capítulo 1 de direito administrativo, que seria rápido, e começando um capítulo de direito do trabalho. Então eu gastaria menos tempo. Essa que foi a minha ideia. Tá, entendi. Cara, então não. Mas se é assim, pô, dá pra você fechar cada capítulo sim, tá? Eu achei que você tava colocando 2 disciplinas por dia, porque aí, pô, é difícil, né? Capítulo grande. Não, mas se é assim, fecha, cara. Não leva pra frente, não, porque senão você perde o raciocínio. E é legal concluir o raciocínio, tá? É legal chegar e falar assim, beleza, eu posso não ter entendido, mas eu tenho tudo de imunidades tributárias. Sabe? É legal. Sim. Dá É isso mesmo, porque a minha memória ela é boa. Então, assim, eu quase não reviso, porque eu consigo lembrar, né? Eu tenho uns 6 meses de estudo e eu consigo lembrar o que eu estudei lá em janeiro já. Né? Então, eu sinto que eu estou perdendo matéria que eu não vi. Esse é meu sentimento. E aí também, junto com essa matéria que acumula para outro dia, eu tenho a questão das questões, que às vezes não dá tempo de fazer tanto de questão, justamente porque eu acumulei para outro dia. Se seria viável fazer essa questão, sei lá, uma bateria de questões num domingo, ou faz no mesmo dia que eu terminei a matéria? Não, eu prefiro fazer depois, tá, cara? Eu prefiro dar até mais tempo. Olha só, vou te explicar a estratégia. Não é a única possível, mas é a que eu gosto mais. Eu acho que tem bons fundamentos para isso. A gente tem uma curva de esquecimento. Nós vamos esquecendo o assunto. Se você faz questões no mesmo dia, você está fazendo a questão só com memória recente, sabe? Se você faz as questões depois de umas 2 semanas, e aí é uma coisa assim que o seu cronograma tem que organizar. Os cronogramas dos cursos do Revisão PGL já organizam isso para você. Você está fazendo o cronograma próprio, você tem que dar um jeito de organizar isso. Mas não é difícil, não. O que você pega? Você faz questões hoje do que você estudou há 2 semanas. Por que isso? Porque aí já deu tempo de você esquecer um pouco. E quando você estuda um assunto e erra a questão porque esqueceu, cara, sua memorização vai lá em cima, velho. Porque a raiva ajuda a gente a memorizar. Você fica meio puto, você fala, porra, eu li aqui unidades de conservação e ainda assim eu errei. Então, assim, isso faz com que a sua memória fique muito mais viva, para daqui 2 anos você ainda lembrar aquele assunto, sabe? Entendi. Então, passo para fazer questões.
Um espaço médio é de 1 semana, 2, até um mês. Eu gosto de 2 semanas. Eu acho um período bom. Porque 2 semanas Tá. você lembra bem o assunto, mas já esqueceu os detalhes. E aí é na hora que você erra Entendi. esse detalhe que a memória vai fixar bem, sabe? Entendi. Uma outra dúvida, até o pessoal colocou aí, é a mesma dúvida que eu tenho, a Luísa colocou, nesse negócio de seguir com a base, né? Assim, se eu não entender aquele conteúdo, sei lá, igual por exemplo, eu comecei a ler responsabilidade tributária aqui. Tá. Na parte lá que o Ricardo Alexandre fala alguma coisa, eu grifei, li, não entendi e continuei. Seria interessante eu parar e tentar entender aquele assunto, não o assunto inteiro, né? Eu estou falando de 70 páginas e eu tenho, sei lá, 3 páginas ali daquele assunto ali que eu não entendi. Eu continuo, sigo o baile, ou eu paro e tento procurar alguma coisa, avanço? Não desiste rápido, tá? Tenta entender. Às vezes é preciso reler um tópico, sabe? Eu morria de raiva disso, mas acontecia eu chegar na metade da página e falar, cara, eu não lembro o que eu tô lendo aqui, sabe? Isso acontece. Às vezes perde atenção, perde foco, e aí você volta e relê. Então, assim, você não desiste de cara. Agora, tem assunto que é difícil e tem assunto que a gente não tem base para entender 100%. Por quê? Porque às vezes falta um outro tema que você só vai entender lá na frente. Vou dar um exemplo para você. Prescrição e decadência, cara, eu só entendi de verdade estudando tributário. Eu estudava prescrição e decadência em direito civil, eu entendi as palavras, eu entendi o que estava na lei, mas eu nunca tinha entendido a lógica que a decadência, por que a decadência é vinculada ao direito potestativo, sabe? Porque quando é decadência, é uma coisa que você faz independentemente da vontade dos outros. Você faz. É o Estado lançando tributo. O Estado não pergunta assim, ó, contribuinte, você quer que eu lance tributo? Não, o Estado vai lá e lança, foda-se. A prescrição, você depende que o outro cara faça alguma coisa por você. Então, na prescrição, por que o crédito tributário prescreve? Porque o princípio é que o contribuinte pague. É o contribuinte que paga. Eu estudava isso em civil e eu nunca entendia. Eu só entendi lá na frente estudando em tributário, sabe? Então, quando você está formando a base, vai ter alguns assuntos que você tem que aceitar que, cara, talvez eu ainda não tenho todo o conhecimento necessário aqui, eu vou passar para frente e quem sabe daqui a um ano eu entendo esse negócio, sabe? Então, assim, não desiste de cara. Tenta reler, às vezes jogar no Google é bom, sabe? Tem uma coisa que eu faço muito isso hoje. Eu não fazia na época que eu estudava, porque eu acho bem legal. Eu estou estudando um assunto, eu não gosto de ficar parando para pesquisar, porque senão fica muito lento. Só que eu anoto, ou eu anoto no celular ou num papel mesmo. Eu anoto rapidinho uma dúvida ali apareceu, eu anoto um termo estranho que apareceu no meio do caminho, eu não sei bem o que é, eu anoto ali. E aí, quando sabe aquele horário que não dá para estudar, que é pouco tempo, tipo assim, você tem 10 minutos sobrando do seu horário de almoço. Você vai abrir um livro? Não vai. Mas dá para você entrar no Google rapidinho e colocar um termo ali, um livro citou análise econômica do direito, eu não sei o que é isso. Você pesquisa ali rapidinho, análise econômica do direito. Aparece ali, o Posman fez não sei o que lá, nos Estados Unidos e tal, entende a lógica da sabe assim? Então, eu faço assim. do que querer ficar relendo tudo, você só anota uma coisa específica e deixa para esse tempo morto de estudo, assim, e segue em frente. E segue em frente. Então eu tenho que seguir o conteúdo mesmo, né? É importante seguir o conteúdo. É importante, cara. E esse seguir... Pode falar. E esse seguir o conteúdo, por exemplo, confiar no processo é muito difícil para mim, né? Igual eu te falei, eu fui fazendo, eu nunca tive processo e fui tendo esses resultados que eu te falei, né? Tipo, 3 meses de formado, eu já estava não sei como, mas eu já estava tirando, né? Sim. E comecei a ser aprovado em concurso de analista. Eu tenho medo de... E o que eu fazia para você entender a minha dúvida? Você tem um post no seu Instagram de temas mais cobrados. Tá? E quando eu comprei também a reta final, vocês fornecem também temas mais cobrados, né? Naquela filtragem e tal. Eu anotei aqui no meu post-it, e aí, ao invés de estudar normas fundamentais do processo civil, eu já ia lá tutelas, recursos, eu ia nessa aleatoriedade e tal, acertava aquele assunto, mas eu ficava faltando em outros, né? Agora, né, que eu estou seguindo o seu conselho que você já me deu e tal, de seguir a base, eu sigo a ordem que o livro, que eu tenho um capítulo no livro que é fraco para procuradorias, por exemplo, né? Mas aí eu fico nessa, igual você falou, de concluir o livro. Eu concluo o livro,
né? Eu queria saber se eu sigo o capítulo 1, 2, 3, ou eu vou pulando para lá e para cá nessas filtragens. Tá. Você precisa aí, cara, saber como você tá de conhecimento panorâmico de cada disciplina. Por quê? Se você quiser filtrar só pelos temas cobrados, é ruim. Tá? Porque os temas menos cobrados fazem muita diferença também. Ele é menos cobrado, quer dizer que você vai revisar um pouquinho menos, mas você tem que conhecer, sabe? Agora, tem tema que você praticamente pode dispensar, cara. Só que para isso, você tem que conhecer previamente a disciplina, tá? Entendi. Então, por exemplo, se eu for ler livro hoje, dificilmente eu vou ler Fontes do Direito. Ah, na moral, velho, Fontes do Direito dá mais para mim não. Já li demais isso, sabe? De qualquer disciplina. Assim, dá mais não. Tudo bem de princípios, regimes jurídicos. Dá mais não. Mas assim, para chegar lá, eu tive que ler. Entende? Entendi. Então, naquela disciplina que você tá mais fraco, cara, lê do começo ao fim, sabe? Aí, uma desvantagem de quem estuda por livro. Mas assim, todo método tem vantagem e desvantagem. Essa daí você vai ter que encarar essa desvantagem. Porque se você estuda por um material específico para carreira e o professor é bom, ele já selecionou aquilo que você precisa ver na ordem certa. Sabe? Sim. Ele faz isso tendo uma visão não do concurso, mas tendo uma visão do direito, né? Que às vezes tem pequenas... Por exemplo, Fontes do Direito, às vezes é relevante para uma introdução da disciplina, para um cara que está na graduação e nunca... Já para o cara que já é mais rodado e tal, não é interessante ver aquele assunto. Então, mas isso o livro não vai analisar para você, porque ele faz essa abordagem até mais voltada para graduação também e tal, né? Então é isso, cara. Se você já entende do assunto, por exemplo, constitucional e administrativo, eu pressupondo aqui que você já tem um conhecimento melhor. Aí você já pode fazer uma graça dessa, sabe? Entendi, vou fazendo assim. Em trabalho e processo do trabalho, não sei qual é o seu conhecimento, mas se não for bom assim, eu não recomendo que você faça. Encare mesmo. A primeira vez que você for ler o assunto, leia por inteiro. Na segunda, na hora da revisão, aí você já corta algumas coisas. Entendi. Werner, outra coisa. Não sei se eu estou me alongando demais também. Eu tenho, né, a reta final. Vambora. O pessoal tá gostando, então vamos lá. Esse eu acho que não sei se aproveita para todos. Eu tenho a reta final que eu comprei de vocês, né, do Espírito Santo e tal. Legal. Muito boa. Eu consegui quase passar, né, para procurador legislativo por causa dela. Eu tenho que dar esse mérito aí por revisão, que foi por causa dela. De vez em quando você acha que eu posso usar ela como consultas pontuais, porque ela tem tudo bem, jurisprudência pode mudar, mas, por exemplo, que eu gostei, né, do estilo do curso, que você tem lá um pouquinho, era bem reta final mesmo, tem coisa que eu não entendia, mas, por exemplo, igual de administrativo, constitucional, às vezes eu quero pegar alguma coisa rápida, eu queria saber se eu posso fazer isso, ou é melhor voltar no livro. Tipo, ela já tem a lei, ela já tem como que cai, né, é mais específico do que, por exemplo, o Ricardo Alexandre, ele traz como que cai em concurso, mas ele traz geral, né, ele não traz em concurso de procuradoria. Se eu aproveitaria um pouco de algumas matérias, ou se eu não, sigo no manual mesmo. Tá. Aproveita sim, mas o nosso curso de reta final, ele tem um recorte, ele tem uma missão muito específica. Isso tem que ser entendido. A missão do nosso curso de reta final não é ensinar os assuntos para você. Então, quando chega um assunto que você não entende, no reta final, você vai entender alguma coisa, mas muita coisa vai ficar vaga, sabe? Então, eu acho bem legal você aproveitar esses nossos materiais de retas finais para aqueles assuntos que você já tem uma noção. O assunto que você é sem noção, assim, cara, a chance de ficar vago é muito grande, sabe? Entendi. Beleza. Entendi. Nério, eu acho que você me sanou a maioria das dúvidas. Agora eu vou tentar confiar, né, e seguir esses 3 meses, assim. Show de bola. Ó, só o que eu acho bem importante, assim, do que a gente falou, cara. Você faz cronograma, isso é legal, tá? Cronograma é importante. Ou você faz o próprio, ou você adquire o curso que tem. Você fez o próprio, tá massa. Tá massa. Dentro desse cronograma, cara, tenta encerrar os assuntos, beleza? Tá. Tenta encerrar os assuntos. Aí você tem que fazer aquele pequeno ajuste caso a caso, né? Então, às vezes, tava planejado eu terminar constitucional hoje, mas tá faltando 15 páginas para fechar um conteúdo importante. Pega amanhã, pega 15 páginas, depois segue, assim, sabe? Entendi. Outro ponto importante seja fiel no cumprimento das suas metas, assim, tá, cara?
Se for o caso, você faz uma coisa menos ambiciosa, assim, mas não cumpre não, sabe? Se você, em algum medida, pô, em outubro eu vou fechar aqui com a administrativa, tá? Porque senão, e aí é um fenômeno psicológico chato, mas acontece. A gente, cara, para de confiar na gente mesmo, sabe? E aí, a meta que você criar já vai ter uma vozinha lá no fundo falando, mas se não cumprir também, tudo bem, porque o último cumprir e a vida seguiu, sabe assim? Então, seja fiel. E o que eu acho mais importante para você, cara, você tem que fechar essa base. Você tem que fazer, cara, sabe? Porque como você pegou um bom resultado lá na Assembleia Legislativa, isso pode te iludir que base não é tão importante. E aí é ilusão. Não cai nessa, não. Sim, eu sei disso. Beleza? Ô, René, também quero aproveitar e te agradecer pelas aulas gratuitas que o Revisão PGE disponibiliza. Que quando eu comecei a estudar para a Procuradoria que não tinha grana, eu usava as suas aulas. Eu queria, primeira vez que eu tenho contato com vocês, então eu quero agradecer. Eu via suas aulas e anotando, eu tenho vários resumos aí que eu até disponibilizo para a galera com seus créditos, dou seus créditos, tudo. Então, assim, tem as aulas sobre intervenção, acho que já até tirou, desapropriação, tombamento e tudo, que eu usava na graduação, meus colegas adoravam. Então, assim, eu já chegava na mentoria falando, e aí, meus amigos do... Opa! Legal, cara. Pô, valeu. Brigadão. Inclusive, eu quero até regravar o curso de financeiro, cara. Pois é, eu tô esperando. Até o fim do ano é meta minha, assim. Não vou prometer data, porque tem um monte de curso de prova oral agora, e às vezes, fim do ano, a procuradoria fica mais apertada também de tempo, mas eu vou fazer sair esse negócio aí. Eu acho que, tipo assim, esse é o momento que eu tenho para agradecer. Acho que a galera toda aqui acho que tem isso. Vocês são um curso que, além de vender curso, vocês não querem vender o curso a todo custo, né? Sim, sim. Vocês querem ver a gente aprovado. E eu acho que, né, eu já falei várias vezes para você sobre isso, no Instagram, já agradeci, porque senão não era motivo, vocês só divulgariam que vai lançar o curso e acabou, né? Não, vocês fornecem material gratuito, vocês bancam mesmo o curso, eu acho muito massa. Não, essa é uma política nossa que a gente quer ampliar ainda, fornecer mais coisa grátis, até porque às vezes falta tempo também, sabe? Eu acho legal, vocês vendem um cronograma, né? É verdade. Mas, vocês vendem mais o cronograma com o assunto, mas vocês são muito... assim, disponibilizam mesmo as coisas gratuitas, tipo, e é o mesmo do curso que eu comprei o curso, né? Eu sei, é o mesmo material, então, assim, é a mesma qualidade que vocês disponibilizam gratuito também, às vezes. É isso aí. Pois é, Arthur, valeu, cara. Obrigado aí por gente, cara. Show de bola demais e a gente continua se falando, né? Beleza, volta com as minhas aprovações aí para mostrar pra você. Pergunta, a gente vai se acertando aí, vai ser massa. A gente tá no curso de prova oral aqui em Brasília, vamos ver. Ano que vem, aí se vacilar, você já tá até no curso de prova oral. Vai ser massa, vai ser top. Se Deus quiser. Brigadão, Renério. Vou acompanhar agora as outras pessoas aí na mentoria. Show, valeu. Valeu, obrigado. Como é que eu saio? E como é que eu nunca participei? Eu também não sei como é que vai, mas... Tá, não vou te tirar aqui. Valeu, Arthur. Tá, valeu, até mais. Pronto. Encerramos aí a mentoria com o Arthur. Porra, foi bem legal. Foi bem massa mesmo. E agora, nós temos Isso, agora tem a Aldaiane. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui para ela participar com a gente. Tá ótimo. Já convidei a Aldaiane para participar da live aqui com a gente. Vamos lá. Mais uma mentoria dessa foi bem legal. Essa foi bem bacana. Opa, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Show de bola. Enfim, um prazer falar contigo. Prazer também. Então, a gente vai para essa nossa conversa aqui, sabe? O objetivo principal é entender qual é a sua situação atual, sabe? O que você já estudou, o que você está estudando, quais são os seus objetivos. O nosso objetivo aqui, especificamente, não é fazer propaganda do Revisão PGE, sabe? Então, assim, se você nunca foi aluna nossa, ou se você é aluna de outro curso e tal, não tem problema nenhum. A ideia aqui é entender como está o seu estudo e ver o que a gente pode fazer. Enfim, de repente a gente consegue ter algumas ideias juntos aqui. Beleza? Combinado? Então, eu me formei em 2019. Desde 2017 eu comecei a estagiar na PGE Maranhão. E logo que eu me formei, eu passei a ser assessora da PGE.
Desde a faculdade eu já sabia que eu queria seguir os concursos de procuradorias, advocacia pública, e eu tenho me dedicado basicamente a eles. Já fiz 12 provas de procuradorias, inclusive quase todas as que tiveram esse ano. E até ano passado, a minha média ficava na casa dos 60%. Eu não conseguia avançar. Esse ano, na prova da PGM Natal e PGA São Paulo, felizmente eu cheguei nos 70%. Mas ainda não foi suficiente para aprovação. E na PGM do Rio Branco, eu fiquei a 2 pontos da nota de corte. Mas a minha média até ano passado era de 12 a 20 questões, esse ano já diminuiu para 12, e PGM Rio Branco, 2 pontos. Legal. Eu já tentei seguir um cronograma certinho, eu mesma fiz, mas eu tinha dificuldade porque quando eu montava o meu cronograma e eu não conseguia seguir, eu me sentia desmotivada. E aí eu acabava mudando de método. E eu assistia muita live dos aprovados também, então eu ficava tentando ver o que cada um tinha utilizado para ser aprovado. E isso me fez mudar muito de métodos de estudos. Eu já adquiri vários cursos ao longo desses anos, muitos livros, sinopses, cursos de lei seca, e acho que isso tem atrasado meus estudos. E hoje, uma das minhas maiores dificuldades é aumentar agora, sai dos 70%, e manter a constância, que ainda é bem difícil para mim. Entendi. Olha, essa parte da constância, eu vou te dizer que essa é a matéria-prima principal, assim, sabe? Isso é o elemento principal, no fim das contas, sabe? É o que a gente tem para trabalhar enquanto estudante, enquanto concurseiro, é o nosso tempo de estudos, né? E aí, por isso é tão importante estudar todo dia, sabe? Sim. Se você tem um cronograma razoável no sentido de mais ou menos fácil de seguir, facilita isso, sabe? Então, assim, eu não sei por exemplo, quantos dias você pretende estudar por semana, assim? Eu colocava 6 dias para que no domingo, por exemplo, eu conseguisse cumprir o que ficou pendente durante a semana, mas nem sempre eu conseguia estudar no domingo. Aí, às vezes, acabava atrasando meu cronograma. Tá. E aí isso me desmotivava. Entendi. Eu vou dar uma sugestão para você. Organiza para estudar 5 dias na semana só, sabe? Eu sei que você vai falar, pô, mas aí eu tô regredindo, eu tô ainda menos e tal. Mas, assim, seguir um cronograma um pouco mais fácil é melhor do que não seguir um difícil, sabe? Sim. E isso, há 6 dias na semana, tentando tirar atraso no domingo é bem difícil. Porque a gente tem vida particular, pô, sabe? Eu não sei se você tem filhos, se é casada, mas quase sempre a gente tem algumas obrigações familiares. Você é assessora da PGE, né? Então, você tem o trabalho. É melhor se você colocar uma meta um pouco menos ambiciosa, para ser bem fiel a essa meta, sabe? Então, assim, eu vou começar com essa sugestão. Você pensa se faz sentido para você ter por objetivo estudar só de segunda a sexta. E o sábado é bônus, assim. O sábado é quando der, se você estuda. Se não der, tudo bem, fique tranquilo. Pode assistir uma Netflix no sábado, se for o caso, sabe? E tira atraso da semana, porque é muito comum também. Durante a semana eu tive que ir ao médico, alguma coisa assim, aí eu cheguei atrasada no trabalho, eu tive que ficar até mais tarde no trabalho, às vezes tem algum prazo, tem alguma coisa. E, enfim, aí você usa o sábado para fazer esse papel que você queria fazer no domingo, sabe? Certo. E tenta ser bem fiel. Quanto tempo de estudo por dia você acha que consegue? Não é o tempo que você tem disponível. É o tempo que, de fato, você consegue estudar, assim, sabe? Sim. Eu passei a estudar mais pela manhã, que antes eu ia para academia e aí depois estudava, mas aí o tempo já ficava bem apertado porque eu entro na procuradoria 1 hora. E aí eu passei a inverter, ir para academia à noite para estudar pela manhã. Só que quando eu estava estudando, principalmente na parte de reta final, eu queria cumprir tudo, estudar todo o tempo que eu tinha disponível. E aí eu estudava de manhã até quase o horário de ir para a procuradoria, ia para a procuradoria, voltava para a academia, voltava e ainda estudava um pouco.
mas aí isso também estava me causando estafa. E aí eu ficava tão esgotada que eu passava uma semana depois sem estudar, então também não funcionou. Sim. Então, assim, essa uma semana sem estudar é muito ruim, sabe? É muito melhor se você conseguir estudar, sei lá, 3 horas por dia, assim, você estudar 3 horas por dia, do que estudar 4 ou 5 horas e depois passar um tempo sem estudar, ainda que a carga horária total seja a mesma, sabe? Uhum, Porque, assim, a nossa mente, ela meio que tem um limite, assim, do que a gente consegue aprender. Então, quanto mais a gente estuda, mais tempo dentro de um dia, o rendimento vai caindo, sabe? Então, assim, é claro que é melhor estudar uma quinta hora do que não estudar. É melhor, claro. Mas as 2 primeiras horas valem mais do que as horas seguintes, sabe? Então, estudar todo dia é mais importante do que estudar muito um dia e depois parar. Então, a gente tem que, de fato, encontrar esse equilíbrio. E aí é um ponto que, assim, não dá para fazer isso se comparando com os outros. Porque cada um tem um limite diferente, sabe? A gente consegue entender isso muito bem para a questão física, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não consigo correr 10 quilômetros. Eu sei que eu não corro. Tipo, o Leonardo corre. Aqui, o professor do Revisão PGL, ele consegue correr 10 quilômetros. Eu sei que eu não consigo, sabe? Já em coisa mental, a gente não tem essa noção, né? A gente não tem a noção que o outro consegue estudar 12 horas, mas ele já adquiriu um condicionamento para estudar tanto tempo assim. Às vezes, hoje, o meu condicionamento é só 2 horas. E aí eu faço 2 horas todo dia e, de repente, daqui 3 meses eu até consigo progredir para 3. Por quê? Porque você ganhou mais fôlego, sabe? Você ganhou mais esse hábito de leitura. Então, assim, pensa bem nisso mesmo. Se você não precisa aí ter um cronograma um pouco mais compreensivo com você, vamos dizer assim, sabe? Porque, eu sei, a ansiedade é gigante. Eu também queria estudar cada segundo que eu tinha disponível, mas nem sempre era possível, sabe? E aí vai acontecer uma coisa que é legal isso, sabe? Você vai progredindo. Vai chegar uma hora que você vai pegar uma aprovação na primeira fase, assim, sabe? E isso vai acontecer, eu tenho certeza. Pode demorar um mês, talvez demore um ano, mas vai acontecer, sabe? Assim, você ficou a 2 ou 3 pontos de corte lá em Rio Branco, e isso é aquele detalhe, é só acertar aquele chute certo, sabe? Assim, é só tá no momento certo que já passa. E isso vai te dar um gás. Esse gás possivelmente vai fazer com que você, por um tempo, consiga estudar mais, sabe assim? Sem sentir, porque você fica naquela adrenalina, você aproveita esse momento, sabe? Mas na vida comum, vamos dizer assim, nesse estudo mais para longo prazo, tem que ser compreensiva com você mesmo, sabe? Tem que falar assim, olha, por mais que eu possa estudar 4 horas, estudar 3 já tá legal. Aí você usa essa 4ª hora, se for o caso, como um bônus, assim, por exemplo, sabe? Hoje eu tô bem, eu estudo. Mas o dia que você tá mais cansado, você fala, não vou estudar não, vou ficar de boa, vou assistir uma série, sabe assim? Vou sair para um restaurante que eu gosto, sei lá, alguma coisa legal para você. As minhas séries hoje são, principalmente as suas aulas. Eu coloco na TV e aí, quando eu já estou bem cansada, na hora de dormir, eu não assisto muito a TV, né? Eu coloco muito YouTube, e aí eu fico assistindo as aulas de vocês. Aí eu penso, se eu conseguir gravar pelo menos uma informação, já é útil, já que eu não ia mais estudar por hoje. Não, bom demais, bom demais. Eu não gostava de videoaula, o que até meio hoje é contraditório, porque hoje eu sou professor de videoaula, né? Mas eu não gostava de estudar por videoaula. Mas eu usava a videoaula justamente para os momentos que eu estava cansado. Porque o meu raciocínio era esse mesmo seu, assim, eu acho mais produtivo ler. Mas para a hora que eu tô cansado, que não dá para ler, deixa a videoaula ali. Às vezes eu até deixava uma videoaula e eu ficava só ouvindo, sabe? Tipo, fazendo outra coisa, assim. Eu faço isso também. Quando eu tô limpando casa. Tá. Agora, uma dúvida. E você está estudando como? Por livro? Por material em PDF? Então, como eu te disse, ao longo desses anos de estudos, eu adquiri vários cursos e eu tenho muito PDF. Inclusive, estou aqui com o seu livro. Muito bom, sinal do Chico. Legal. E aí, alguns assuntos eu estudo pelo livro, outros eu vou para o PDF, outros eu pego só a lei seca, e aí eu vejo se precisa de algum outro material depois que eu respondo as questões. Eu não uso só um método, é mesclado. Entendi. Olha, vou te falar uma coisa. Não quero que você fale, nossa, o que eu tô fazendo tá tudo errado e tal. Não é não. Tá tudo errado não. Tá bom.
Mas eu prefiro ter um método mais simples e uniforme de estudos, só para ficar mais fácil seguir, sabe? Sim. Então, assim, de repente, você até pode ter uma estratégia diferente para uma ou outra disciplina específica. Mas, no geral, é bom você ter um método mais uniforme, assim, sabe? Você fala, tipo assim, olha, eu leio os PDFs desse curso aqui. Ou, assim, eu estudo majoritariamente por livros, por manuais para concurso, sabe? Para que isso? Para ficar mais fácil até a tomada de decisão, assim, sabe? Senão, às vezes, a gente tem tanta opção que a gente acaba já gastando alguma energia só escolhendo o que vai fazer, sabe? Exatamente. Às vezes eu fico assim, eu vou pegar qual fonte? Eu vou para o livro, eu vou para o PDF, lei seca, só jurisprudência, todas. Então assim, eu acho preferível ter um método único que eventualmente você excepciona ele para um ponto específico, sabe? Então, só dando um exemplo, assim, processo civil, eu excepcionei um pouquinho o meu método quando eu estudava, porque eu fiz uma leitura muito forte de CPC, sabe? Que eu não fiz em outras disciplinas, tanta lei seca assim, porque eu achava que para processo civil, depois de pegar a base, ler o CPC era muito importante, eu li umas 2 vezes seguidas, assim, sabe? Então foi diferente do que eu fiz para outras disciplinas. Mas era só pro CPC isso. Sabe assim, porque eu achava que processo civil merecia essa leitura a mais, porque eu via que as questões caíam mais CPC. Mas, no geral, eu tinha um método um pouco mais unificado para estudar, assim, e isso facilitava a minha vida, sabe? Quando eu acordava, eu leio esses livros aqui, eu vou pegar esses livros e vou embora. Quem faz, por exemplo, o curso extensivo do Revisão PGE, tem lá o PDF para a pessoa estudar a cada dia. E aí ela não tem que tomar a decisão. Ela só lê o PDF. Ah, mas eventualmente eu li o PDF e não entendi nada. Aí a gente tem uma videoaula, porque para aquele assunto específico pode ser legal pegar uma aula, sabe? Mas assim, ter muitos métodos para disciplinas diferentes, eu não recomendo, tá? Não acho legal mesmo. Assim, tende a complicar mais do que a facilitar. Tem até um nome, isso chama paradoxo das opções, ou paradoxo da escolha. Tipo assim, às vezes é mais fácil quando você vai numa pizzaria que só tem 3 sabores de pizza. Que aí você vai escolher um dos 3 e tá feliz. Quando você vai na pizzaria que tem 80 sabores, aí você fala, cara, é muita coisa, eu não tenho cérebro suficiente para escolher dentre tantas opções boas, sabe? Então, o que eu penso que você deve pensar agora sobre isso, assim, sabe? Qual é o seu método principal? O que você quer fazer principalmente, assim, tipo, ler PDF? Se for, adote isso como seu método principal, e aí o resto você deixa um pouco de lado e só para algum ponto específico você pega, quando você sentir necessário, sabe? Eu penso que é mais fácil do que ter métodos diferentes para cada disciplina, assim, ok? Acho que hoje o meu principal tem sido lei seca, que inclusive eu acho que é o que me ajudou a melhorar um pouquinho as minhas últimas notas. E aí entra no outro ponto que eu queria te perguntar. Eu não tenho boa base em processo penal e empresarial. Tá. E eu estou inscrita na PGE Sergipe. Tá. São matérias que vai cair lá e não tem a quantidade de questões. Se eles seguirem a PGM Natal, a quantidade de questões foram parecidas entre as matérias. O que você me recomendaria? Eu incluo essas matérias, considerando que pode ter mais questões, ou você focaria em melhorar suas notas nas matérias de núcleo duro? Tá. Você não quer ouvir essa minha resposta, mas eu vou ter que dar essa resposta, tá? E eu peço desculpas por antecipação. É porque, eu prefiro adotar essa estratégia de falar o que eu realmente penso do que falar aquilo que te agrada, assim, correndo o risco de eventualmente ser chato, mas é. Se você não tem base nessas disciplinas, você precisa fazer a base nessas disciplinas, sabe? E, porque assim, núcleo duro é legal, mas núcleo duro é 50% da prova, e você não passa com esses 50%. Você precisa das bases. Só que você não consegue fazer essa base no pós-edital. Você tem que fazer antes, sabe? Para no pós-edital você só revisar. Então, assim, por isso que eu falei que eu acho que você não queria ouvir essa resposta. PGE Sergipe, penso eu, é mais produtivo para você se você fizer só como simulado, só como teste. E falar, olha, eu não vou estudar processo de trabalho, que está fraco para PGE Sergipe. Eu vou começar a estudar agora para formar uma base nessas disciplinas. Para quê? Para estar bem na PGE São Paulo, para estar bem na PGE Rio Grande do Norte, para estar bem em algum concurso que a gente não está nem pensando agora, mas que vai ter prova em março de 2024, sabe? Sim. Pelas notas
que você tem, pelo nível que você está, penso eu, vale a pena você dar esse pequeno passo atrás para fazer base não em tudo, porque você não está precisando de base em tudo, mas nessas disciplinas que você mapeou que estão mais fracas, sabe? E você já ter esse mapeamento já te coloca um passo à frente do normal, que a maioria das pessoas não tem nem muita noção de onde está bem e onde está mal. E você já tem, isso ajuda bastante. Mas assim, depois que você diagnosticou que está bem ou que está mal, você precisa corrigir esse problema. E você não vai conseguir corrigir só com reta final. Tá? Beleza? Sim. Então, assim, como eu falei, talvez seja uma resposta chata, mas assim, PGSG Não. é a sua prova, sabe? Você tem que abrir mão da chance nela para construir uma chance mais forte nas provas de daqui 3 ou 6 meses. E aí você vai fazer isso fazendo base agora nessas disciplinas fracas. E assim, base não é só lei seca, tá? Lei seca faz parte. Mas você precisa ler algum conteúdo que te explique aqueles assuntos, sabe? Então, assim, eu vou usar um exemplo meu só para ficar claro, assim. Eu hoje sou muito... Eu sempre fui ruim, mas hoje pior ainda em empresarial. Eu sei quase nada de empresarial. Se eu fosse estudar empresarial hoje, não adiantaria eu pegar lá o Código Civil e as leis de propriedade industrial e tal. Não adiantaria, sabe? Eu precisaria de um bom material de empresarial. Depois desse bom material, aí as leis vão resolver minha vida. Mas eu precisaria desse bom material. Pode ser um livro, pode ser um PDF. Eu comprei a sinopse do André Santa Cruz. Você acha que ela ajuda a formar essa base ou precisaria de uma doutrina mais densa? Não, doutrina mais densa não. Sinopse do Santa Cruz resolve demais em empresarial para procuradorias. Se fosse empresarial para magistratura estadual, era diferente. Porque na magistratura estadual, o empresarial é mais pesado deles. O nosso não é não. O nosso é mais superficial, assim. Então dá para ir sim com a sinopse. Eu só dei uma risadinha porque a Ana Sabrina pediu aqui, me responde, por favor. Ô, Ana Sabrina, eu acho que você mandou por direct, né? Não, ela fez uma pergunta aqui. Aldaiane, eu peço licença só um pouquinho, eu vou só responder essa pergunta. Não, tranquilo. Tá. Só um minutinho. O que você acha de fazer resumo do assunto, professor? Ou acha que os grifos com a revisão já é suficiente? Ana, grifo é suficiente, tá? Em regra, para 90% das pessoas. Existe um perfil muito específico de pessoas que aprendem muito ao escrever. Todo mundo aprende ao escrever, sabe? Todo mundo. Mas tem algumas pessoas que sentem que não conseguem aprender se não for escrevendo. Para essas pessoas, fazer resumo é essencial. Se você não é essa pessoa, se você lê um assunto e fala, cara, eu entendi, eu aprendi esse assunto, mesmo errando alguma questão, mas eu aprendi, então não faça resumo, vá só no grifo, tá? Por quê? Porque é muito mais rápido grifar e um grifo bem feito te proporciona uma revisão muito boa no futuro, tá, Ana? Então, grifo é prioridade. Só resume se você for dessas pessoas que precisam escrever para aprender bem um assunto. Ok? É isso. Então, Aldaiane, não sei se você sairá desse nosso encontro aqui mais feliz ou mais triste, mas eu penso, olha, você está no caminho certo, você é uma pessoa que já tem uma boa bagagem, você não está naquela nota, assim, 20 pontos da nota de corte, como parece que você estava ano passado e antes disso. Então você progrediu e está progredindo é o essencial. Mas para você manter-se no progresso e chegar na nota de corte, penso que o principal é você fazer base nas disciplinas que você está mal, tá? E esse base nas disciplinas que você está mal é esquecer um pouquinho essa lógica de reta final e entrar numa lógica de aprender o assunto para longo prazo, dessas disciplinas, sabe? Então, provavelmente administrativo, não sei se é o caso, mas provavelmente você já está bem, sabe? Sim. Agora, se você faz a prova, tem 15 questões de administrativo, você arrebenta, você faz 12. Pô, você foi bem demais, destruiu. Mas aí tem 5 questões de trabalho, só 5, e você erra 4, cara, todo o seu bom trabalho de administrativo foi jogado fora por causa de direito do trabalho. Sabe assim? Então você não pode permitir que essas disciplinas pequenas sejam um ponto fraco. Elas têm que ser ali um ponto médio, sabe assim? Tipo, eu sou especialista em processo do trabalho? Não. Mas eu acerto ali mais da metade das questões, eu faço 70%. Se cair num dia bom, às vezes cair só questão fácil, eu até fecho as 5 questões de processo do trabalho. Quando você chega nesse nível, aí o seu bom conhecimento de administrativo, constitucional e tributário vão te levar para aprovação, sabe? Mas enquanto essas disciplinas pequenas não tiverem base, elas vão ficar te afundando. Elas vão ser uma âncora. E aí não vai adiantar,
sabe? Qual outra dica você daria para quem não tem a memória tão boa quanto a do colega anterior? Eu estudo e eu acho que a minha curva de esquecimento talvez seja bem mais menor do que a dos outros. Eu esqueço muito rápido. Esse eu considero o meu caso. Eu tenho memória ruim. É porque você não convive comigo. Você pode achar que eu tô falando isso só pra ser simpático, alguma coisa assim. Mas não, eu tenho mesmo, de verdade. De verdade. Tanto que, por exemplo, eu tô no curso de prova oral agora, tem umas 20 e poucas pessoas lá em cima. Eu acho que eu sei o nome de umas 3, sabe? É porque eu não ligo pra eles. Não, eu ligo pra eles. Eu quero ajudar cada um, mas eu não consigo memorizar o nome das pessoas, sabe? Não consigo mesmo. E, por isso, eu tinha uma técnica de estudar o mais rápido que eu podia, sabe? Por que estudar o mais rápido que eu podia? Porque o meu diagnóstico era, eu preciso fazer mais revisão que os outros, sabe? Então, assim, eu tento ler rápido para poder reler no futuro. E esse reler no futuro é principalmente através de lei seca. Eu acho assim, a lei seca tem que ser a mãe de quem acha, de quem tem a memória um pouquinho pior. Por quê? A maioria das questões são lei seca. Mas você não vai entender o assunto só lendo lei seca. Porque é difícil. Por exemplo, financeiro, não dá para entender a LRF a 4.320. Não dá, nem tenta. Você não vai, cara. Não vai. Agora, se você já estudou o assunto, mesmo que não lembrando no futuro os detalhes, quando você lê a lei, você relembra. Sabe? Quando você lê a lei, você fala, nossa, é verdade. Eu estudei lá atrás que tinha um negócio que é uma despesa de caráter continuado. Eu nem lembro o que é uma despesa de caráter continuado. Mas na hora que você vê na lei, você relembra. Fala, verdade, é aquela despesa que ela vai permanecer para os 2 exercícios financeiros seguintes. Aí você relembra as coisas. Então, para quem tem uma memória não muito privilegiada como a nossa, o negócio é, você faz a base e depois revisa muito por lei seca e questões. Tá? Muito mesmo. Saiba assim, se as outras pessoas, elas estão fazendo 20 questões, provavelmente você vai ter que fazer 40. Tá? É isso. É o ônus que a gente paga mesmo. Enfim, o legal é a gente ser super inteligente, com a super memória, ter tudo super muito bom. Como a gente não nasce super em tudo, os nossos pontos fracos a gente tem que dar um jeito de contornar. E para mim, o único jeito de contornar, não ter a melhor memória do mundo, é fazendo mais revisões que os outros, sabe? E aí você tem que revisar rápido. E o jeito rápido de revisar é lei seca e questões, porque você consegue passar muito conteúdo em pouco tempo. Só que não vai para lei seca e questões antes de fazer a base. Porque senão você não consegue entender a lei seca e questões, e aí você vai dispensar seu tempo e vai ser até meio angustiante, assim. Você ler a lei, não entender e falar, eu acho que eu sou burro. Não, você não é, porque você não tem o conhecimento necessário para entender essa lei. Beleza? Beleza. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida. Bom, eu acho que essas eram as minhas principais. Show de bola. Ó, Daiane, gostei bastante de falar contigo, de verdade, com sinceridade, assim. Peço desculpas se em algum momento, às vezes, sei lá, às vezes a gente usa, a gente é meio estabanado em falar alguma coisa e tal. Não quero a sinceridade mesmo, porque eu quero ser aprovado, então... É isso, esse é o espírito que a gente tem no Revisão PGE, sabe? Assim, no fim das contas, a gente não quer que vocês gostem da gente, a gente quer que vocês sejam aprovados, assim, sabe? Se no meio desse caminho você tiver que me xingar, tudo bem, a gente aceita, não tem problema não, eu quero ir na sua posse, assim. E aí o ponto pra mim aqui é esse, sabe? Você precisa fazer essa pequena pausa entre aspas, de retas finais, para construir uma base boa nessas disciplinas específicas que você tá fraca. Não é em tudo, tá? Por quê? Porque você já está estudando há alguns anos, você já tem base em algumas coisas. Eu, claro, não sei dizer no que você tem que fazer essa base melhor, porque aí tem que analisar as suas notas, disciplina a disciplina. Mas você já tem essa noção, porque você falou lá da PGE Sergipe. Então, usa essa noção para construir essa base nessas disciplinas, tá? Que tá precisando. Okay. E como é que você vai construir isso? Com material completo, PDF completo, ou manual, ou sinopse, por exemplo, de empresarial, que é muito boa. Essa sinopse do André Santa Cruz é boa mesmo. E sendo um pouquinho compreensiva contigo também, sabe? Você não vai conseguir estudar cada minuto que você tem disponível. Então, você já tem que montar o seu planejamento pensando assim, olha, se eu tenho 4 horas disponível por dia, a minha meta é estudar 3. E essa 1 hora aqui? Essa 1 hora eu descanso e se tiver bem, eu estudo. Mas assim, monte metas que não vão te desestimular
por não ser perfeita, porque a gente não é perfeito, tá? E como a gente não é perfeito, a gente já tem que prever essa imperfeição na hora de ter a meta. Senão a gente prevê, porque às vezes a gente é muito ambicioso, né? Fala, não, agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou treinar, vou fazer dieta, vou correr e vou estudar 8 horas por dia. Cara, provavelmente não vai, sabe assim? Não é assim que a vida funciona. Então deixar um pouquinho de folga no seu cronograma para ter essas imperfeições ajuda a gente a seguir no longo prazo. Beleza? Tá bom, então. Obrigada. É isso. Agradeço pelas videoaulas também. Continuem postando, viu? Por favor. Pode deixar. Obrigada. Valeu, brigadão. Pronto, essa foi a nossa mentoria aí com a Aldaiane. Bacana, legal. Valadares, você falou que queria entrar, cara? Quer entrar mesmo? Vou te convidar aqui. Quero ver se você quer entrar mesmo ou se era só gogó. Se quiser, eu te convidei aqui agora, beleza? A Amanda perguntou aqui sobre o que a gente está falando. Amanda, esse é um encontro de mentoria, sabe? Então, nesse encontro de mentoria, eu basicamente converso com você, entendendo aí qual é a sua dificuldade nos estudos, em que estágio você está, e juntos a gente encontra alguma solução. Enfim, um método para você estudar bem, estudar de modo eficiente. E aí, Valadares, sua câmera tá fechada aí, cara. Opa. Como é que liga? Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, cara, mas aí ligar eu não sei não, velho. Tem que... agora sim. Tava virado com o computador. E aí, cara, como é que você tá? Tudo beleza? Tá, beleza? Cheguei a falar contigo no aulão da PGM São Paulo. Verdade, eu lembro de você. Tá lembrado? E aí, como é que foi lá na PGM São Paulo? Vamos começar por aí. Pô, 2 pontos. Porra, tá bem, cara. 2 pontos. Tá bem. Assim, reprovar por 2 pontos é uma merda, legal? É. Porque é aquela... Podia ter dado e não deu. Mas é ótimo no fim das contas, porque assim, pô, você tá num nível já... O difícil é chegar nesse nível, tá, cara? E de verdade, eu não falo isso de migué, não. O difícil é chegar nesse nível do quase aprovado. A partir daí, cara, é ajustar detalhe que vai. Foi bom porque, tipo, eu vi que o que me reprovou foi previdenciário. Previdenciário, eu não lembro se caíram 8 ou 10 questões. Eu só fiz 2. Mas aí eu peguei eu tô com o livro de previdenciário do Chico, né? Massa. Tô estudando pra PGA São Paulo. Sim. Aí, vamos ver, né? Mas assim, eu lembro que no dia do aulão eu fui conversar contigo. Sim. Porque eu tinha ficado a 4 da AGU. Aí eu fui conversar contigo sobre se eu revisaria tudo ou se eu revisaria só o que eu tava ruim. Tá. Aí você falou pra focar em revisar as que eu tava ruim. Aí eu não segui o seu conselho. Tô revisando tudo, mano. Tá beleza. Tá beleza. Uma estratégia. O que você já sabe é bom reforçar também. Mas eu sigo essa linha de reforçar o que a gente tá mal, porque é mais fácil ganhar ponto, sabe? Então, assim, você já tá muito bem em constitucional, cara, pra você melhorar o que tá muito bem é muito difícil, cara. Agora, se você tá mal em previdenciário, pô, o livro do Chico é curtinho, de previdenciário público, e numa leitura... Quase acabando já a primeira luta. A primeira lida eu tô marcando, eu vou sei lá, eu tô tirando 1h30 pra estudar previdenciário todo dia. Pra tentar reforçar isso. Mas, tipo assim, eu tô com dúvida porque eu tô pensando em fazer a PGA São Paulo, né? Claro, tem que fazer. Não, com esse resultado na PGM São Paulo, o PGA São Paulo é obrigatória pra você, assim, tem que fazer. Aí eu tô... Assim, aquele bloco que eles acrescentaram de sociologia, filosofia e tal, esse bloco não é o que mais me preocupa muito, porque eu sempre gostei de dessas coisas e tal. Agora, eu não estou estudando econômico e empresarial público. Eu estou pensando em estudar só no pós-edital. Você acha que vale? Ou já estudo? Econômico e empresarial público. Dá para o pós-edital. Dá sim. Dá sim, tá tranquilo. Porque são matérias pequenas. Matéria pequena dá para pegar nesse pós-edital, sim. Tá? O que não dá para pegar são as disciplinas grandes, né? Você sai, eu vou começar administrativo no pós-edital. Não, aí ferrou. Agora, 2 disciplinas
pequenos a pegar assim. Em São Paulo também tem legislação local forte, tem aquela legislação de pessoal. Você também não deve estar estudando isso, né? O gato fez a participação especial aí. É um gato ou é uma gata? É uma gata. Ah, legal. Bacana. Isso aí. Direito de pessoal, você acha que vale a pena já pegar para ver? Cara, não. Pode deixar para depois também. Só que aí talvez já comece coisa demais para depois, entende? Entendi. Se eu pegar, por exemplo, econômico para agora. É o que eu ia sugerir, cara. Tenta antecipar econômico, porque você já vai ter muito assunto no pós-edital lá da PGE São Paulo. Sem contar beleza. que a PGE São Paulo às vezes faz cobranças de temas raros dentro das disciplinas comuns. Uhum. Então, assim, por exemplo, na última tinha umas coisas de urbanístico, por exemplo. Você até deve ter uma noção por causa da PGM São Paulo, né? Mas que às vezes a gente não tem. Assim, então, cai assuntos estranhos dentro das disciplinas comuns e você vai ter que ter um tempo para aprender esses assuntos estranhos também, sabe? Então, acho que é legal você já pegar econômico agora, pelo menos aquela parte mais básica que vem ali do direito constitucional e tal, dentro de econômico, porque aí você já, enfim, você já adiantou uma parte aí, sabe? Eu acho que no cronograma tem espaço para pegar uma dessas diferentes, que é o tempo que sobrar no pós eu boto para direito de pessoal, ao invés de botar para econômico, sabe? Sim, exato. Entendeu? E o pessoal lá é gigante, né, cara? Porque tem o tamanho de uma disciplina comum e econômico lá é menor, né? Porque econômico divide espaço com empresarial, público e financeiro. Então acaba que econômico é pequeno. Eu fiquei até surpreso porque eu fiz a prova passada da PGE São Paulo. Sim. E eu fiz o simulado de vocês. Eu achei o simulado de vocês bem no estilo da prova passada também. E eu achei que eu iria muito mal em empresarial, porque eu sou muito ruim em empresarial. Mas eu tive a impressão de que empresarial público é muito mais constitucional e administrativo do que empresarial privado, entendeu? Sim, acho que talvez seja mais fácil. Empresarial público, o nome assusta. Mas não é difícil não, pô. Empresarial público, cara, é administrativo com alguns temas especiais, porque eles têm os temas especiais, né? Tipo Golden Share, assim, sabe? Parte do Estado como sócio minoritário. São uns temas especiais, mas no mais, cara, é administrativo e constitucional mesmo. Empresarial público é relativamente fácil de estudar, assim. Uma coisa que eu ia te perguntar, porque assim, quando eu meio que percebi isso, como eu estava revisando meio que tudo, eu estava revisando o empresarial também. Empresarial normal. Sim. Só que aí quando eu vi essas últimas provas deles, eu tirei o empresarial normal para não revisar ele. Você acha que vale a pena? Vale tirar. Porque a gente não tem muita certeza de como vai ser cobrado empresarial na PGE São Paulo, sabe? Porque assim, pode vir dentro de outras disciplinas, por exemplo, pode vir muita coisa lá em civil, né? Sabe? Então, dá para saber. E como tem muito assunto que a gente tem muita certeza que vai cair, é melhor nesse momento você ficar mais centrado nesses assuntos que é certeza que vai cair, sabe? E tudo isso que é incerto, deixa pro pós-edital mesmo, porque aí de repente você não precisa nem estudar algumas coisas, sabe? Outra dúvida que eu tenho é a seguinte, sobre esse... Eu tô ligado que a gente não pode ficar cultivando ansiedade de prova que não saiu, né? Sim. Mas saiu, tá tendo esse papo aí do concurso nacional unificado, o concurso para analista da AGU e tal. E no concurso de analista da AGU parece que RNM, que é quase certeza, que vai cair. Você acha que vale a pena estudar isso? Certo. Vai cair raciocínio lógico matemático. Raciocínio lógico matemático, cara, é um assunto bem chato de estudar, sabe? Tem gente que naturalmente tem um certo talento para isso, assim. O que eu acho, cara? Eu não sei se você já fez concurso que cai. Raciocínio lógico matemático. Eu acho que eu fiz um só que eu na época... Quando eu comecei a faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida com o direito. Sim. E aí teve um concurso ou outro na minha cidade mesmo que eu falei, vou fazer, mas sem estudar nada e vamos ver. Que chegou a cair, mas eu não é uma matéria que eu tenho facilidade, não. Então, o que eu recomendo aí, cara? Tem que fazer umas questões, sabe? Vai lá no que concursos mesmo, mete umas questões, vê a explicação do pessoal sobre as questões.
sabe? Tem umas explicações muito boas lá. Se não fizer muito sentido pra você, cara, às vezes é melhor abandonar, sabe? Às vezes deixa passar essa daí. Ou se o edital com 3 questões de raciocínio lógico matemática, aí você vai. 3 questões, você vai lá, chuta e vê o que acontece. Agora, se vem 10, 15 questões e você fala, cara, eu tenho muita dificuldade nisso, esquece o concurso, porque senão ele vai atrasar a sua caminhada nas procuradorias. E você já está muito perto das procuradorias. Então, assim, é diferente do que eu falaria para um cara que está começando agora. O cara que está começando agora, às vezes vale a pena ele passar um período aí tentando esses concursos meio diferentes e tal, porque às vezes é bom pro cara. Mas para você que já está nessa caminhada, já está num ritmo bom, cara, você tem que focar em procuradoria, pô. Você só faz coisa diferente aquilo que não te tira do caminho das procuradorias. Se te tirar, esquece. Corta mesmo e vai pra cima, pô. Se, cara, você tá um detalhe de ser procurador de estado, pô. De ser procurador de São Paulo, entendeu? Não Pô, se Deus quiser. Outras coisas não, velho. Uma coisa que me deu um gás foi que, tipo assim, a carreira que eu queria muito era a AGU, né? Sim. Aí, tipo, eu acho que foi meio... Eu dei 2 moles nessas provas aí, que eu tava estudando pra AGU, eu tava fazendo os simulados, aí eu achei que não ia dar. E aí, no meio do caminho, saiu o PGM São Paulo. Sei. E aí, pra quem tava mais ou menos, talvez seria uma oportunidade melhor e tal. Aí eu parei de estudar pra AGU e foquei na PGM São Paulo. Aí na AGU eu cheguei perto e não passei. Aí eu fiquei tipo assim, pô, se eu tivesse mantido, será que rolaria? Fiquei com isso na cabeça, né? E aí na PGM São Paulo, cara, um mês antes da prova eu não consegui estudar muito bem, até falei com você na época, mas mesmo assim eu fiquei perto, eu dei uma animada, assim. Mas vamos ver. E eu queria saber também, eu não sei se ainda tá aberto o prazo de inscrição da PGS Sergipe, você sabe? Pô, cara, eu não lembro. Eu acho que encerrou, viu? Eu acho que encerrou. Encerrou, né? Se alguém do chat aí souber e puder ajudar a gente, aí eu não lembro mesmo, assim. Então, cara, Não, nesse show. seu nível, cara, você tem que fazer o máximo de prova que o seu dinheiro aguentar, pô, sabe? Cara, a PGS Sergipe eu fiquei meio desanimado porque são poucas vagas e a título vale muito, né? Sim. Eu não tenho título nenhum. É de onde mesmo, cara? Eu sou de Friburgo, região serrana do Rio. Tá, entendi. Cara, dá uma olhada se você não quer fazer São José dos Campos, cara. É que vai ter procuradoria do município aqui também, Ah, entendeu? tá. E São José dos Campos é um edital bem de procuradoria, não vai te desviar em nada, tá? Só tem português, mas português a gente tem que saber mesmo. E... Ah, tá, ó, a Paty ajudou a gente aqui, vai até o início de outubro, então ainda dá tempo de pensar no Sergipe. E PGE São José dos Campos, cara, não tem vagas, assim, são pouquíssimas, acho que é uma vaga só no edital, isso afasta as pessoas, mas eu sei que eles vão nomear bem, tá? Porque tem um monte de gente saindo de lá e se aposentando. Pô, aproveitando que o cara aí, que o colega falou que PGE Sergipe tá aberto ainda, você acha que vale a pena eu me inscrever? Cara, só se você o seu dinheiro, tipo, não faz falta, sabe? Não faz falta boa. Então, se fizer falta, porque assim, Sergipe não é um concurso tão bom, sabe? É um concurso bom, mas assim, não que eu diga carreira, eu digo o concurso mesmo, né? Vão nomear pouco, acho que no máximo 20, e é Sergipe, é uma PGE do Nordeste, PGE do Nordeste é puxado por muita gente boa ali da Bahia, do Piauí, do Ceará, toda essa galera vai fazer. Então, assim, é um bom concurso, mas se tem que fazer escolhas, é um que pode ficar de fora, sabe? Não, tô. Então vou continuar estudando para PGA São Paulo, vou ver a saída de São José. São José cai informática, raciocínio lógico ou não? Não, só cai português. Só. O resto é só. Então, uma boa. Edital bem bom lá de São José, cara. Vale a pena dar uma olhada. Olha, que eu sei lá de gente que tá saindo, por exemplo, o Rodrigo Argolo, que tá com várias aprovações e tal, e aposentadoria compulsória, tem uns 10 cargos que vão vagar ano que vem, sabe? E aí, para um concurso pequeno como é o de lá, é bastante coisa, assim. É bastante coisa. Então, é possível que lá gire bastante. A remuneração é boa também, uns 25 mil, dá pra viver de boa, assim. Aqui da minha cidade vai ser 4. Mas deve ter honorário. Você tá falando isso aí só pra espantar os outros, né? Nada, rapaz, honorário baixinho. Mas eu vou dar uma olhada em São José dos Campos agora. Valeu, Rei. Dá uma olhada, acho que vale a pena. Mas é isso. Valeu aí, bicho. A gente vai se falando, hein?
Show, valeu, obrigadão aí. Obrigado aí as caixinhas do Instagram também. Show. Estão salvando. Legal, legal. Isso aí, galera. A gente conversou aqui com o Valadares, que foi bem na PGM São Paulo, né? Pô, 2 questões, cara. 2 questões é o detalhe, é pegar um dia bom só. Tá no caminho bem certo aí. Galera, é isso. A gente já tá com 1h25 de live. Vou encerrar por aqui, mas a minha ideia é manter esse projeto vivo, tá? A ideia aqui... Ô, Ramon, desculpa, cara. Eu realmente eu tenho que almoçar aqui 2 horas, tenho que estar aqui de volta já. E a ideia é manter esse projeto vivo, a ideia é a gente manter fazendo isso aqui. Semana que vem a gente já tem outra durante a semana. Eu não sei o dia, porque eu tenho que ver como é que eu vou estar lá em Cuiabá. Mas o meu plano de longo prazo é todo sábado de manhã a gente ter essa conversa aqui. Beleza? Eu penso que enfim, dá pra gente ajudar uma pessoa ou outra e todos nós aprendemos muito com as experiências dos outros também, sabe? Então, enfim, quem tá assistindo aí aprende com o que a gente tá conversando aqui e eu aprendo com vocês de volta. É bom demais, eu gosto dessa troca de experiências assim. Valeu, muito obrigado. Lembrando que a gente tem live no YouTube do Revisão PGE hoje à noite, tá? Uma live pra gente tratar das procuradorias que estão aí possíveis, que estão saindo aí nesses próximos meses, tá? Falar um pouquinho da carreira e de qual a perspectiva de datas, inclusive, para essas procuradorias. E amanhã à noite tem live também, em que a gente traça a estratégia geral de estudos que a gente usa aqui no Revisão PGE. É basicamente um passo a passo de como fazer uma boa preparação para procuradorias. Beleza? É isso, galera. Valeu!